verdadeiro tapa na cara dele. Então toda vez que você dá um glória a Deus, está dando um tapa em Satanás. Glória a Deus por isso. Mas a palavra nos diz, essa palavra é poderosa, nós podemos ter muito ensinamento através dessa palavra. E o que nós podemos entender da minha parte, que creio eu dirigido pelo Espírito Santo, o que eu quero trazer para a igreja é que nós venhamos a ver essa palavra da visão do homem e da visão de Jesus Cristo. Como o homem olha para essa passagem e como o Senhor Jesus olhou para essa passagem. Porque ela vai começar falando assim, que Jesus, ele, quando soube que os fariseus falavam que ele batizava mais discípulos do que João, ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. O que nós podemos entender apenas com essa passagem aqui? O que ela nos traz? Porque a palavra de Deus ela é muito mais do que aquilo que nós lemos. A palavra de Deus, ela, se nós estudarmos ela, ouvirmos pregação, tentar entender, nós vamos descobrir assim muita coisa em cada versículo. Nenhum versículo ele é apenas aquilo que aparenta. Se a palavra vai dizer assim, que deixou a Judéia e foi para a Galiléia, quando ele soube que os fariseus diziam que ele batizava mais, Jesus veio, o que Jesus queria, por que ele saiu daquele lugar? Porque ele queria dizer, eu não estou competindo, não é competição, eu não sou melhor. Aleluia! João é João, eu sou o Senhor Jesus, eu não estou competindo, não é competição. Se eu batizo, João, ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus diz, eu vou me retirar daqui. E Jesus vai para a Galiléia. Mas indo para a Galiléia, no caminho, vamos imaginar assim, um caminho reto a uma cidade chamada Galiléia. Mas ele resolve a pegar um desvio, um atalho para ir para Samaria. Aleluia. Porque a palavra vai dizer assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Mas a palavra não diz claramente qual é o motivo, por que passar por Samaria. A palavra vai dizer assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Qual o verdadeiro motivo? Nós podemos ter esse entendimento. O verdadeiro motivo não era um poço, porque ele passa por Samaria. Outra coisa que nós podemos ver, passar por Samaria aumentava a distância do caminho dele, desviava ele de um trajeto que ele faria um trajeto reto até a Galiléia, e ele vai para Samaria. Mas mais do que aumentar a distância da caminhada dele, os samaritanos eram inimigos. Então, aonde Jesus ele resolve aumentar o caminho e ir para uma terra dos inimigos. Com certeza que os seus discípulos ficaram aqui sem entender como ele vai na casa do inimigo. Outra que traz a lembrança também, a passagem de Zaqueu, onde os seus discípulos jamais entenderam. Quando Zaqueu estava lá naquela árvore, e Jesus disse para ele, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Os seus discípulos dizem, como ele vai na casa de um inimigo? Porque Zaqueu era considerado um cobrador de imposto, e não apenas cobrava, mas ele também tirava a parte dele, ele roubava. Naquele momento, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, então Jesus chega lá, e quando eles estão lá jantando, talvez, Zaqueu chega até Jesus assim e diz assim, hoje eu quero entregar quadruplicado aquilo que eu roubei. Se eu defraudei alguém, eu entrego 4 vezes mais. Mas Jesus nem tocou no assunto, apenas a presença de Jesus. Aleluia! Muitas vezes nós consideramos que a pessoa não tem um valor, que a pessoa está no caminho errado, a pessoa está no erro, e para nossa visão é difícil. É difícil, mas para Deus ele olha diferente. Aleluia! Assim, quando Jesus viu o coração de Zaqueu, mas o homem não vê como Deus vê. O homem estava vendo a maldade, estava vendo o cobrador de impostos, estava vendo alguém que estava roubando, mas Jesus não. Disse, essa pessoa vai mudar. E da mesma forma, então Jesus vai até Samaria, e lá existia um poço. Mas e por que Jesus vai e se assenta nesse poço? Para nós termos entendimento melhor. É um deserto. Esse poço, ele foi indicado por Deus a Jacó. Porque lá não existia água, assim, não havia outro poço na região. Era aquele poço, onde uma cidade toda ia apanhar água, onde todo mundo ia pegar água, era naquele lugar. A cidade inteira, os viajantes, não havia 2 lugares. Era o poço de Jacó. E Jesus vai até aquele poço,
e cansado da viagem, diz a palavra, porque ele era humano, ele cansava. Ele se assenta na beira daquele poço. Ele chega naquele poço, a Bíblia vai dizer a hora sexta. Isso não é 6 horas da tarde no nosso relógio. A hora sexta é meio-dia, lá em Jerusalém, a hora sexta. Meio-dia, quando Jesus estava lá, hoje é fácil, através de um celular, através, quem sabe, lidar bem com isso, você pode localizar, pode ver o lugar, você pode ver a temperatura que faz lá, naquele lugar. Os estudiosos que entendem, eles falaram que lá chega a 45 graus naquele lugar no meio-dia. Então, a 45 graus de calor, ninguém ia pegar água. Todo mundo da cidade ia ou de manhã ou de tarde. E essa samaritana, glória a Deus, aleluia, ela chega exatamente, diz a hora sexta, a hora onde as pessoas estavam almoçando, as pessoas estavam em suas casas. Aleluia, Jesus. E ela chega, mas Jesus já estava lá. Jesus estava lá e será que Jesus estava lá por acaso? Jesus não estava lá por acaso. Jesus estava lá porque era necessário passar por Samaria, porque ele sabia que viria uma mulher naquele exato momento. Mas e por que essa mulher chega naquele momento? Se todo mundo ia à tarde, todo mundo ia cedo, por que alguém escolhe um horário de ir exatamente ao meio-dia, na hora de ficar em casa? Aqui, através da leitura, dá para ver quando Jesus disse para ela assim: vai e chama teu marido. Mas ela disse: eu não tenho marido. E Jesus aqui explica: você não tem, você falou a verdade, você já teve 5, agora não tem. Então por que ela vai no meio-dia? Porque ela tinha vergonha. Porque cada irmão aqui sabe, quando uma pessoa está no pecado, principalmente no caso dessa mulher, onde ela já teve vários maridos, ela tinha vergonha. E a vergonha, ela nos faz querer esconder, porque, como se diz no popular, na gíria, as pessoas tiram sarro. Quem que vai olhar para uma mulher dessa como uma pessoa de respeito? Com toda certeza ela era humilhada. Então ela procurou ir num horário onde ninguém estava, onde não tinha ninguém. A vergonha que nos faz se esconder. Quando nós estamos no pecado, o nosso desejo, a nossa vontade é se esconder. E ela queria se esconder de todo mundo, ir em um horário onde as pessoas não estavam lá. Mas é que Jesus, como Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, né? O próprio, falando em se esconder, a Bíblia prova, quando Adão e Eva, ainda no princípio, em Gênesis, lá escreve, quando Adão pecou, um dia Deus chegou, sabendo de todas as coisas, e começou a chamar: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E ele estava escondido. Mas Deus o chamou, por quê? Porque ele estava se escondendo por causa do pecado. Até que ele respondeu: Senhor, eu estou nu. Deus disse: venha sem roupa mesmo. Porque Deus nos conhece. Venha com pecado mesmo, Deus está dizendo. Não importa. Vai até Deus com pecado do jeito que tiver. No momento que aquela samaritana, ela vai lá e Jesus começa a falar e fala dos maridos dela e fala para ela. Porque ninguém conversava com ela. E ela ficou muito achando aquilo uma coisa diferente, onde Jesus, sendo um judeu, que eles não tinham amizade, tratando ela como gente. E naquele momento, Jesus fala para ela: você já teve 5, o que você tem agora não é teu marido. Eu falo por mim. Como nós ia julgar, os irmãos? Como nós ia julgar uma pessoa dessa? Bom, se tiver uma pessoa dessa, que desculpe, na igreja eu sei que não tem, mas seria considerada prostituta. Como qualquer um chamaria de prostituta, teve 5 maridos, o que agora tem não é teu marido? Se a palavra vai dizer que não é teu marido, então provavelmente era de outra. Era alguém que já estava traindo a sua esposa. Mas Jesus, ainda assim, Jesus vai por ela naquele poço. Mas não, Jesus não faz isso com cada pecador. Jesus faz com aquele que ele olha para dentro e vê o coração. Aleluia. Então quando Jesus fala com ela, e ela diz assim, e diz para ela: você já teve 5 maridos, que agora você tem não é teu marido. Então naquele momento, se nós for analisar, parece que ela muda de assunto. Naquele momento
parece que ela... Porque na verdade quando a gente quer fugir de um assunto, a gente muda de assunto, só que não. Porque ela diz assim, responde para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, vejo que o Senhor é profeta. Ela não falou Jesus, falou, Senhor, vejo que és profeta. Naquele momento, ela disse isso, sabendo que Jesus contou detalhes da vida dela que provavelmente ninguém sabia. Provavelmente daquele último que não era o marido dela, provavelmente ninguém sabia. Mas Jesus sabia, falou para ela. E daí ela muda logo de assunto e ela pergunta, Senhor, aonde se deve adorar? Vocês dizem